A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Vem comigo na palavra aí nessa manhã, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, que diz assim: E consideremo-nos, pois, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Em outras versões, talvez esteja assim: não deixando de nos reunir como igreja. Pensando nesses dois versículos bíblicos, pensando na questão do amor, qual o teu nível de consideração e de amor em relação à vida do seu irmão? Qual o nível de consideração e de valorização ou de valor que a vida do seu irmão tem para você? É uma pergunta. A Bíblia diz: consideremo-nos, pois, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O ato de congregar é um ato de consideração e amor pela vida do outro. Quando eu não congrego, eu estou dizendo que a vida do outro não é importante para mim e que eu não espero o crescimento dessa relação. Então eu estou, de certa forma, infringindo um propósito bíblico e um chamamento bíblico estabelecido nesse versículo. Segunda pergunta: qual no meu nível de obediência à palavra? Diz: não deixando de nos reunir como igreja. O diabo lhe lançou na mente dos crentes a seguinte ideia: eu sou igreja, eu não preciso estar no templo, eu sozinho sou igreja, eu sozinho me basto. Isso é um engano. A igreja não somos nós sozinhos. Individualmente nós somos o templo do Espírito Santo, mas a igreja nós só conseguimos ser e vivenciar o propósito de ser igreja na unidade. Por isso que a Bíblia diz que o olho não pode dizer à boca: não tenho necessidade de ti. Ou ao pé não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Porque a mão não é pé, ela não é importante para o corpo, ou vice-versa. O corpo, ele representa a igreja, por quê? Porque o corpo ele é formado de inúmeros membros que são diferentes, com diferentes funções, com diferentes características, mas que precisam estar unidos uns aos outros. Nós precisamos de unidade. A unidade ela é essencial para que a igreja caminhe, para que a igreja avance, para que a igreja consiga alcançar alvos e objetivos traçados dentro do Evangelho. Exemplo, culto de quarta-feira. Ontem nós não tivemos quórum para realizar o culto. Faltou gente. Aí aquele que foi ministrar a palavra, que se preparou para ministrar a palavra, voltou para casa com tudo aquilo que havia preparado, sem ter podido realizar ali a sua tarefa, a sua missão de ministrar aquela palavra. Aquele que foi para tocar e cantar no ministério de louvor também voltou para casa sem ter tido a condição de estar ali louvando e adorando a Deus e exercendo, executando o seu ministério. Então nós vemos que, se não há unidade, os ministérios da igreja também ficam sem sentido. Os ministérios da igreja também são prejudicados. Por quê? Porque falta unidade, porque falta compromisso de estar junto. Simplesmente pelo compromisso de estar junto, ou pela falta de compromisso de estar junto, muitas coisas deixam de acontecer. Nós, como igreja, precisamos voltar no tempo e repensar o propósito de sermos igreja. O templo, ele é o referencial comunitário da unidade da igreja. É dentro do templo que nós juntos prestamos a Deus o nosso culto. É dentro do templo que nós juntos oramos. É dentro do templo que nós juntos somos ministrados na palavra. É dentro do templo que nós juntos vivenciamos a dinâmica da ação do Espírito Santo, quebrantando o nosso coração, nos levando ao arrependimento, trazendo libertação e cura sobre as nossas vidas. E esse mover todo, ele só acontece quando nós estamos reunidos como igreja, dentro do templo.
Tem coisas que não vai acontecer na sua casa, sozinho, você e Deus, e que Deus só vai operar no templo para que nós possamos entender que nós precisamos ser igreja. Então, o propósito de ser igreja precisa ser restaurado em cada coração. Quando eu disse agora há pouco que nós não tivemos a condição de realizar um culto de quarta-feira, porque faltou a presença de pessoas, isso não te incomoda? Isso não gera no teu coração uma preocupação, uma dorzinha? Isso não dói em você? Se você não sente preocupação com isso, se você não sente dor alguma com isso, se você não tem nenhum sentimento negativo em função dessa situação, isso quer dizer que você está na indiferença. E a indiferença, ela não vem de Deus. A indiferença, ela é a manifestação do descaso, de uma situação em que eu não me sinto responsável por aquela situação que está relacionada com a casa de Deus, com a obra de Deus, com a vontade de Deus. Então hoje nós estamos tendo muitas pessoas que estão vivendo no descaso, que estão vivendo na indiferença dentro da igreja. E eu quero lançar essa reflexão aqui para você, crente, que está acomodado nesse início de ano, simplesmente pensando, não sei em que, mas que não está preocupado com a casa de Deus, com o culto a Deus, com a obra de Deus, com a vontade de Deus. É fácil dizer que Deus vem em primeiro lugar. Eu quero ver você colocar Deus em primeiro lugar. É fácil dizer que Deus está acima de tudo, mas muitas vezes tem muitas coisas que eu estou colocando acima de Deus na minha vida. E aí eu sou um hipócrita. Por quê? Porque eu falo com a boca uma coisa, mas as minhas atitudes revelam outra. Então eu quero deixar essa reflexão rápida para você pensar sobre essas questões na sua vida, sobre essas questões na nossa vida. Quer queira, quer não, nós estamos juntos no mesmo barco, fazemos parte de uma mesma igreja, dependemos mutuamente uns dos outros. Eu não posso ser pastor de uma igreja e conduzir uma igreja sozinho. Dependo das pessoas, dependo da presença das pessoas. Então muitas vezes as pessoas pensam assim, a minha presença na igreja não vai fazer diferença nenhuma. Eu já conheço bastante de Bíblia, talvez eu ir nesse culto não vai acrescentar muita coisa na minha vida. Isso é um pensamento egoísta, ou uma forma egoísta de pensar. Você não tem que pensar em ir ao culto naquilo que você vai receber. Você tem que pensar em ir ao culto com base naquilo que você pode proporcionar. O que minha vida vai trazer de encorajamento ao meu irmão simplesmente pelo fato de eu estar ali. O que minha vida vai trazer de estímulo, de ânimo às pessoas que estão no culto pelo fato de eu simplesmente estar ali. Isso é um pensamento altruísta. É você pensar no que você pode dar. É você pensar no que a sua presença, ou simplesmente você pensar no fato do que você pode proporcionar a alguém por estar participando do ato de cultuar a Deus. Então nós precisamos ser mais altruístas, menos egoístas. Precisamos pensar mais no que nós podemos dar, proporcionar às pessoas, do que naquilo que nós vamos receber. Talvez você tenha recebido muito, mas você está dando muito pouco daquilo que você recebeu. Então eu quero deixar essa palavra aí para você pensar nesse dia sobre não deixemos de nos reunir como igreja. Isso não fui eu que disse, é o Senhor através da sua palavra. É uma determinação bíblica. Se você vai contra isso, você está indo contra Deus. Isso não te incomoda? Isso não mexe no teu coração? Então pense nisso. A Bíblia diz, Hebreus 10, 25, não deixando de congregar como é costume de alguns. Então não seja participante desse grupo que está se deixando contagiar por essa ideologia de que congregar não é importante. Congregar é muito importante. Estar na presença de Deus é muito importante. A minha presença e a sua presença são muito importantes na casa do Senhor. Amém? Deus abençoe seu dia. Fique na paz do Senhor Jesus.